seja bem-vinda a mais um Confraria de Mulheres, esse conteúdo digital que é feito, produzido totalmente para você. Eu fico muito feliz em saber que você adquiriu a assinatura da Confraria de Mulheres para juntas nós podermos refletir, aprender umas com as outras e aprender também com as mulheres da Bíblia. Essas mulheres extraordinárias que nos ensinam pelo seu exemplo, pela sua devoção, pela sua abnegação e também nos ensinam pelos seus equívocos, pelos seus erros e por aquilo que Deus não se agradou. Vamos aprender com elas? Hoje eu quero chamar para nos ensinar a viúva de Naim. Naim é uma cidade ali da Galileia e ela tem alguma coisa para nos ensinar hoje. Vamos lá? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Acompanha comigo na Bíblia, gente, porque Deus pode falar com vocês outras coisas além dessa que eu vou ministrar aqui nesse momento. Então é importante você acompanhar na sua Bíblia, tá bom? Pega a sua Bíblia e vamos lá. Lucas, capítulo 7, nós vamos ler essa história a partir do verso 11. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore." Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: "Jovem, eu digo, levante-se." O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. "Um grande profeta se levantou dentre nós", diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Muito bem, gente. Essa história já nos é conhecida. A viúva de Naim que estava indo no enterro do seu único filho. Gente, ser viúva naquele contexto antigo não é como ser viúva hoje. Hoje as mulheres, elas trabalham, as mulheres muitas vezes têm uma profissão, uma carreira, mas era diferente nesse contexto cultural aqui. Nesse contexto cultural, os empregos já eram escassos, o ganho advindo do trabalho, ele era praticamente para a própria subsistência. Agora você imagina uma mulher nesse contexto onde ela era preparada desde tenridade para cuidar do lar, para ser ajudadora do marido. Quando ela se tornava viúva, ela se tornava também totalmente vulnerável financeiramente. Se o marido tivesse dívidas, quando ele morresse, os credores, né, a quem ele devia, eles tinham o direito de virem e tomarem posse dos bens daquele marido para pagar a sua dívida. A gente não sabe se a viúva de Naim, ela tinha aqui um contexto de endividamento, mas o fato é que ela tinha um filho. Então uma viúva que tinha filhos, ela continuava sendo cuidada, ela tinha um filho, homem, que poderia suprir as suas necessidades, que poderia trabalhar, assumindo assim o lugar do provedor da casa, do pai, e cuidar de sua mãe. O Senhor mesmo, Deus, ele deixa instruções claras para os seus filhos, para Israel, como eles deveriam tratar os órfãos e as viúvas, né? Os órfãos e as viúvas, eles deveriam gozar de um cuidado especial vindo da comunidade, porque o Senhor estava provendo ali para eles através do serviço comunitário, através das pessoas. Você se lembra da história de Ruth, por exemplo, né? Ruth e Noemi, Ruth viúva do filho de Noemi, Noemi também viúva e também sem os filhos, ou seja, ela dependia de Ruth. E Ruth catava as espigas que ficavam pelo chão, porque essa era uma lei em Israel. Quando ia o tempo da colheita, o que caía no chão era para ficar no chão. Para quê? Para que as viúvas, para os menos favorecidos, aqueles que eram extremamente pobres, terem do que se alimentar. Então, o que caísse no chão não pertencia mais ao dono daquela colheita, pertencia aos pobres, aos necessitados e às viúvas. Então, entenda, essa mulher, ela já havia ficado vulnerável por causa da viuvez, mas agora ela estava completamente desprotegida porque o filho havia falecido. E Jesus vem de um lado com seus discípulos, com uma multidão que estava seguindo, e quando eles chegam na porta da cidade de Naim, vem lá o enterro. E nesse enterro, uma mãe. Gente,
não tem nenhum nome, né? Para o filho que perde os pais, ele é um órfão. Para a esposa que perde o marido, ela é viúva. Mas não tem um nome para designar um pai e uma mãe que perde um filho. É algo realmente que foge ao natural. E extremamente doloroso. Extremamente doloroso. Não dá para mensurar. Eu acho que só quem vive sabe a extensão da dor, da perda de um filho. Aí você pensa, ela não apenas estava sofrendo por perder o filho, mas ela também estava totalmente vulnerável. Ela ia depender a partir dali da boa vontade das pessoas. Então, se ela tinha uma casa, tudo aí estava em jogo, tudo estava em xeque. E aí ela se encontra com Jesus. E o que eu acho mais lindo nisso é que ao vê-la, o verso 13 diz assim, ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore, não chore. É tão interessante porque o Senhor se compadece das nossas dores. O Senhor se compadece das nossas necessidades, das nossas faltas, das nossas perdas. E Ele se comove. A gente vê Jesus aqui falando com a viúva de Naim, não chore. A gente também vê Jesus chorando junto com Marta e Maria, antes dele também realizar um outro milagre de ressurreição, que era a ressurreição de Lázaro. A gente vê Jesus chorando junto. Ou seja, Jesus se identificou conosco, Jesus vestiu a nossa humanidade e Ele sabia exatamente o que a morte provoca em nós até hoje. E o Senhor é o consolo para o inconsolável, né? Como diz a música da Ludmila Ferber. O consolo para o inconsolável, o conforto para o que nada tem, o remédio para o irremediável. O Senhor se importa com as nossas lágrimas. O Senhor se importa com a nossa dor. Eu não sei o que você está passando, o que te faz chorar, o que tem te feito chorar. Eu quero dizer para você, o Senhor é o consolo para o inconsolável, o conforto para aquele que não tem nada. O Senhor é o remédio para o irremediável. E como continua dizendo a música, fé para crer além do que se vê. Às vezes as circunstâncias que você vê ao seu redor, elas não são favoráveis, você não vê uma porta de saída, você não vê como se pode solucionar o que você está vivendo. Mas o Senhor se compadece, como Ele se compadeceu daquela mãe, daquela viúva, que acabara de perder o filho. Ele se compadece. E Ele fala para a gente, não chore. Não chore, porque eu vou transformar essa situação. O Senhor é o único que tem a capacidade de transformar a maldição em bênção. Ele pega aquela situação miserável, aquela situação de perda, aquela situação do filho perdido, do filho nas drogas, aquela situação que você pensa, não tem jeito. O Senhor é capaz de pegar essa situação de absoluta maldição, miséria, dor, e transformar em uma situação de vida, de recomeço, de testemunho. Então eu quero te encorajar. Chore diante de Deus. Chore diante daquele que é o remédio para aquilo que é irremediável. Chore diante do médico dos médicos. Creia no seu amor. Creia no seu consolo. O consolo para o inconsolável. Muitas vezes, gente, nós estamos nesse mundo, tem coisas que a gente vai perder. Mas até numa situação de perda, o Senhor pode nos consolar, o Senhor pode nos levantar. E o Senhor pode fazer de nós também consolação para aqueles que vão perder futuramente. Com o mesmo consolo que somos consolados, nós podemos consolar. Que você aprenda com a viúva de Naim, que chorou diante do homem certo, que chorou diante do Criador da vida e foi consolada por Ele. O Senhor também quer te consolar como Ele consolou essa viúva.
Amém? Que o Senhor abençoe o seu dia, a sua semana e que você não se deixe abater pelas circunstâncias. Leve o seu clamor, leve as suas lágrimas, leve a sua petição àquele que é capaz de ressuscitar mortos, aquele que é capaz de mudar drasticamente a nossa miséria em triunfo. Deus abençoe vocês. Amém? E agora nós vamos chamar o conselho profissional. Gente, é tão bom a gente ouvir o conselho de quem entende bem das paradas. E hoje nós vamos chamar minha querida amiga Elaine Wiesel, que é nutróloga. Ela é aquela que é especialista em colocar a nossa saúde em ordem através da boa alimentação, da suplementação de vitaminas. Elaine tem sempre um bom conselho pra gente. Elaine, minha linda, a pergunta de hoje é: beber água demais pode ser problema? Pode, Elaine? Conta pra gente. Beber água demais sim faz mal, porque você pode produzir um desequilíbrio na concentração dos eletrólitos do sangue, principalmente do sódio. Qual é a necessidade de um ser humano? É 35 ml para cada quilo de peso. Então você pega teu peso, multiplica por 35 e você vai ver o quanto você precisa de água por dia. Isso para você ficar fazendo suas atividades normais. Se você está fazendo um exercício físico, está desidratando no sol, essa quantidade aumenta. Mas a base é esse cálculo, 35 vezes o peso do seu corpo. Obrigada, Elaine, querida. Deus abençoe você, minha linda. Boa dica, né, gente? Nós estamos recebendo instrução aqui dos melhores, eu te garanto. E eu não estou sendo barrista, não. É porque eles são feras mesmo. Eles já abençoaram a minha vida e aceitaram esse desafio de vir aqui servir a vocês com os dons e talentos que eles têm. Aproveita. Agora nós vamos para aquele nosso momento de mulher para mulher e vamos aprender coisas práticas para o nosso dia a dia, além de sempre uma dica de livro, aquilo que vai instruir, fortalecer. Gente, é muito importante a gente investir no nosso intelecto. É muito importante a gente ler o que edifica. É claro que a Bíblia, gente, já é uma questão de sobrevivência. A Bíblia a gente tem que ler, né? Todos os dias. É uma questão de sobrevivência. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora, também é muito importante a gente... Hoje nós temos, graças a Deus, ótimos autores que têm a Bíblia também como a sua base, né? O seu alicerce e nos ensinam tanto. Então, vamos ver o que tem para hoje? E aí, lindezas, mulheres lindas, poderosas, maravilhosas, vitaminadas. Que bom ter vocês aqui nesse momento que a gente troca as nossas dicas. Dicas simples, mas que facilitam o dia a dia, ajudam na beleza, na saúde, no bem viver, no bem-estar. Nossa dica de livro, que a gente acredita que ler ajuda a gente em muitas áreas. A gente aumenta o nosso vocabulário, a gente melhora a nossa leitura, melhora a nossa fala, né? As nossas expressões, a gente descobre palavras novas e começa a fazer uso dessas palavras. Isso sem contar no conteúdo espiritual ou informativo que os livros possam ter. Então, eu te encorajo. Desenvolva o gosto pela leitura. Pode parecer um pouco penoso no começo, mas só vai te trazer coisas boas. Isso, gente, sem contar quando a gente lê uma ficção, por exemplo, lê um romance, a gente viaja, né? Nossa mente se torna uma verdadeira produtora de cinema. A gente cria os figurinos, as histórias, os cenários. É maravilhoso. Isso traz também relax, né? Porque a gente, às vezes, vive tão estressado com o dia a dia que quando gera esse relaxamento. Então, leitura é bom. Agora, o livro dessa semana é Espiritualidade Emocionalmente Saudável, de Peter Scazzero. Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Gente, eu não vou nem dar pormenores desse livro, não. Esse livro é excelente, eu estou recomendando para vocês, porque eu já li e ele é excelente. Mas deixa eu ler a contracapa que vocês já logo vão entender. Peter Scazzero aprendeu a duras penas que não se pode ser espiritualmente maduro enquanto se permanece emocionalmente imaturo. Embora pastor de uma igreja em crescimento, ele fez o que faz a maioria. E o que faz a maioria? Evitar conflito em nome do cristianismo, ignorar a raiva, a tristeza e o medo,
usar Deus para fugir de Deus, viver sem prestar atenção aos limites. Isso é o que a maioria de nós faz. Eu acho interessante usar Deus para fugir de Deus, porque às vezes a gente se envolve tanto com o trabalho para Deus que a gente não tem tempo para o relacionamento com Deus, entendeu? No final, Deus o despertou para uma integração bíblica de saúde emocional, relacionamento com Jesus e práticas clássicas de espiritualidade contemplativa. Isso criou nada menos que uma revolução espiritual, transformando profundamente a sua igreja. Então, isso gerou uma transformação no Peter e gerou uma transformação na sua igreja. Neste livro, Escaseiro esquematiza sua jornada e os sinais da espiritualidade emocionalmente saudável. Ele fornece 7 formas bíblicas de exame da realidade para prosseguir em uma verdadeira revolução cujo propósito é Cristo para você. A combinação de saúde emocional e espiritualidade contemplativa, diz ele, libera o Espírito Santo dentro de nós para que possamos conhecer de forma experimental o poder de uma autêntica vida em Cristo. Então, esse livro me abençoou muito e realmente, gente, às vezes a gente não percebe como a gente ultrapassa limites e vai se maltratando, né? Se reprimindo emocionalmente da pior maneira, e uma hora isso vai aparecer em forma de doença, em forma de conflito, né? Em forma de depressão. Então, é importante a gente prevenir isso. E o Escaseiro, ele realmente divide coisas bem particulares e o que ele aprendeu, e realmente é muito edificante. Então, fica aí a dica de livro dessa semana. Agora, gente, nós vamos para uma dica prática. Sabe quando você põe uma roupa bonita, vai para um casamento ou vai para um almoço com uma amiga, você ficou poucas horas ali e quando você volta para casa, a sua roupa, ela tá intacta. Nada foi derramado, ela tá limpinha, ela tá cheirosa, ela não tá, né, com nenhum fator que leve a gente a lavar a roupa. Então, eu vou ensinar para vocês hoje uma receita para arejar essa roupa, né? É uma forma de higienizar a roupa. Às vezes, por causa do restaurante, pode ficar um cheiro, né, de comida na roupa. Ou se você está num ambiente onde você cruza com um fumante, por exemplo, né? A sua roupa pode absorver algum cheiro. E também o próprio cheiro de ter sido usado. A gente sabe de servir quando a gente tira uma roupa da gaveta, cheirosinha, com cheirinho de amaciante, e quando ela já está usada, apesar dela estar limpinha. Então, anota aí, pega o lápis e o papel e anota os ingredientes que você vai precisar, muito simples, tá? Para arejar essa roupa. Muito bem, vocês vão colocar essa roupa em um cabide e vão levar para o varal da sua casa, onde você seca as suas roupas. E você vai borrifar nessa roupa o produto dessa mistura. Anota aí, 500 ml de água morna, 2 colheres de sopa de bicarbonato, 2 colheres de sopa do amaciante da sua preferência. Muito simples, não é? Então você vai misturar os 500 ml de água morna com bicarbonato de sódio e com 2 colheres de sopa de amaciante. 2 colheres de bicarbonato, 2 colheres de amaciante. E você vai misturar bem isso, colocar dentro de um borrifador, esse que às vezes a gente usa com água para passar a roupa. E você, a mais ou menos uns 30 centímetros de distância da roupa, você vai pendurar essa roupa no varal e você vai borrifar a uns 30 centímetros essa mistura em toda a sua roupa. E você vai deixar ela ali no varal, ok? Um meio-dia, faz isso de manhã, na hora do almoço você pode tirar a roupa, ou logo depois do almoço você pode colocar a roupa, quando começar a entardecer, você tira a sua roupa. Não passa a roupa. Você não precisa de passar a sua roupa, por isso que é importante você pendurar ela direitinho, de preferência no cabide, para você não precisar de passar essa roupa. Então, borrifa essa mistura e ela vai estar prontinha para você usar novamente. Ela vai estar arejada, se tiver qualquer odor de cheiro de comida, de fumaça, essas coisas que podem acontecer na nossa trajetória,
ela vai tirar completamente esse cheirinho e a sua roupa vai estar prontinha para ser usada de novo. Valeu? Então, põe em prática o que você aprende aqui no Confraria. É isso aí, pessoal. Eu espero que essas dicas estejam encorajando você, que estejam fazendo diferença. Já testou? Põe em prática as nossas dicas e quem sabe vai trazer leveza aí para o seu dia a dia e facilitar a sua vida. É esse que é o propósito. E quanto aos livros, leia. Talvez não dê para você ler todos, mas selecione aqueles que você acha que se encaixa sim com a sua necessidade do momento. A gente fica por aqui nesse Confraria e na semana que vem tem mais, se Deus quiser. Até lá! Como é que é essa música, Humberto? Você sabe? Eu não. CBT. Ludmila Ferber. O conforto para o consolo para o inconsolável. O conforto para o que nada tem.